Temos então o segundo vídeo sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, neste caso dedicado à área do círculo por integração. Vamos então ver o cálculo da área por integração da circunferência utilizando três métodos diferentes. Neste primeiro método nós vamos integrar a área, vamos calcular a área do primeiro quadrante, não é? Como nós sabemos, a equação reduzida da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Resolvendo em ordem a y, nós obtemos mais ou menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ora bem, isto aqui não é uma função, não é? Porque para um valor de x nós temos dois valores de y. Mas separando as duas nós obtemos uma função. Neste caso nós vamos necessitar da parte superior da circunferência, ou seja, da parte positiva, em que os valores de y são positivos, que é igual a mais raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ora bem, integrando esta função entre 0 e r, não é? Nós vamos ter um retângulo elementar de base dx e de altura y, que é exatamente igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Portanto, a área elementar deste retângulo será a base vezes a altura. Portanto, a base dx vezes a altura. Portanto, esta é a área elementar. Portanto, integrando esta área elementar de 0 a r, nós vamos obter a área do primeiro quadrante, como vamos ver. Portanto, neste caso, nós vamos fazer a transformação trigonométrica. Portanto, sabemos que este x aqui é igual a r cosseno de θ, portanto, no triângulo retângulo, segundo a trigonometria, e derivando em ordem a x, nós temos que dx é igual a r vezes a derivada de cosseno de θ, que é seno de θ, vezes a derivada do argumento do cosseno, que é dθ. Portanto, quando x é igual a 0, o que é que significa? Significa que quando x é igual a 0, o r cosseno de θ também é igual a 0. Resolvendo em ordem a cosseno de θ, nós chegamos à conclusão que cosseno de θ é igual a 0 sobre r, isto é θ é igual a π sobre 2. Portanto, quando x é igual a 0, θ é igual a π sobre 2. Do mesmo modo, quando x é igual a r, o θ é igual a 0, porque é exatamente cosseno de θ é igual a 1. Portanto, podemos deste modo fazer a mudança das variáveis, dos limites de integração. Portanto, nós vamos tirar o integral entre π sobre 2 e 0 daquela função, substituindo o x por r cosseno de θ e o dx por menos r seno de θ dθ, não é? Simplesmente aqui nós temos os limites, não deveriam estar assim, deveriam estar ao contrário. Portanto, nessa altura, nós, para trocarmos os limites, nós temos que pôr um sinal menos antes do integral. Continuando a desenvolver a expressão, nós vamos ter, pondo o r em evidência, portanto fica r ao quadrado, multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ, vezes o r seno de θ dθ. Este sinal menos com este menos faz mais, portanto passa a positivo. Continuando os cálculos, nós estamos perante uma igualdade trigonométrica em que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, substituindo esta parte de 1 menos cosseno ao quadrado de θ por seno ao quadrado de θ, nós ficamos raiz quadrada de r ao quadrado seno ao quadrado de θ, isto, a raiz quadrada do produto destes quadrados é exatamente igual a r seno de θ, que multiplica r seno de θ dθ. Portanto, vamos obter r ao quadrado, que é r vezes r, seno de θ vezes seno de θ dá seno de θ ao quadrado. Como r ao quadrado é uma constante, pode passar para fora do integral, e ficamos com o integral r ao quadrado, integral de 0 a π sobre 2 seno ao quadrado de θ. Estamos perante uma nova identidade trigonométrica, em que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, substituindo o seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, nós obtemos este integral. Neste caso, vamos ter o r ao quadrado que multiplica uma diferença de integrais. No primeiro caso, vai ser uma integral de 0 a π sobre 2 do meio, menos o integral de cosseno de 2θ sobre 2, dθ. Vamos então agora resolver à parte este integral, o cosseno de 0 a π sobre 2 de cosseno de 2θ dθ, e vamos calculá-lo separadamente para depois juntar à primeira parcela. Portanto, como nós temos aqui um argumento 2θ, nós podemos transformar este argumento do cosseno de 2θ como um novo argumento t.
Portanto, 2θ é igual a t, derivando θ em ordem a θ, de 2θ em ordem a θ é a mesma coisa que derivar t em ordem a t. Resolvendo, nós obtemos 2 vezes dθ é igual a dt, ou seja, dθ é igual a 1 meio de dt. Calculado isto, nós podemos transformar o argumento. O cosseno de 2θ passa a ct, né? 2θ passa a ct, vezes o dθ, que é exatamente 1 meio de dt, ou seja, nós vamos obter o integral do cosseno de t sobre 2, fica sobre 2, vezes dt. O meio pode passar para fora do integral porque é uma constante, e o integral do cosseno é igual ao seno, mais a constante. Portanto, nós chegamos que o integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de 2θ é exatamente igual a 1 meio de seno de 2θ mais uma constante. Continuando os cálculos que nós tínhamos antes, vamos substituir exatamente esta segunda parcela pelo valor que nós calculamos. E então nós vamos obter que a área elementar da área do primeiro quadrante é igual a r ao quadrado, que multiplica θ sobre 2, que é exatamente o integral de 1 meio, mais 1 quarto, porquê? Porque é 1 quarto, porque é 1 meio vezes aqui é 1 meio, portanto 1 quarto sendo 2θ, e vamos integrar entre 0 e π sobre 2, ou seja, desenvolvendo os cálculos, vamos substituir r ao quadrado, no primeiro vamos substituir o θ primeiro por π sobre 2 e depois o θ por 0, fazendo a diferença. Neste caso, desenvolvendo os cálculos, chegamos à conclusão que r ao quadrado vai multiplicar π sobre 4 mais 1 quarto vezes 0, portanto, porque sendo π é 0 e sendo 0 é 0 também. Portanto, daqui destas parcelas ficamos apenas com r ao quadrado vezes π sobre 4. Ou seja, a área do primeiro quadrante é igual a πr ao quadrado sobre 4. Sabendo que esta área do primeiro quadrante é igual a πr sobre 4 e é 1 quarto da área do círculo, é multiplicar por 4. Portanto, multiplicando isto por 4, nós vemos 4, corta, simplifica com outro 4, ficamos a área igual a πr ao quadrado. Vamos ver no GeoGebra. Neste caso, nós temos o cálculo elementar através do integral, né? Verificamos que, à medida que aumentamos o número de retângulos, a diferença entre a soma superior do Riemann e a soma inferior diminui, até que quando o número de retângulos atinge um determinado número, por exemplo, neste caso 2000 ou 1000, é uma questão de ver, a área, o diferencial é zero, ou seja, a área por integração é exatamente igual à área calculada pela forma da área do círculo, que é πr ao quadrado. Vamos ver agora o método número 2. O cálculo da área de integração, neste caso vamos efetuar o cálculo da área de uma coroa circular elementar. Consideramos uma coroa circular elementar de raio R e de largura dr. A área elementar será exatamente equivalente a como estendêssemos a coroa circular e ficaríamos com um retângulo de base dr e comprimento 2πr. 2πr é exatamente o comprimento da circunferência referente à coroa circular elementar, e portanto a área será exatamente a comprimento base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Para calcular a área do círculo, partimos então da área elementar de uma coroa circular, que é igual a um retângulo, cujo comprimento é o primo da circunferência representativa da coroa circular, que é os tais 2πr, pela base que é a espessura elementar da coroa circular. Desenvolvendo o integral, nós vamos integrar isto exatamente entre 0 e R maior, do 2πr vezes dr, que nós calculamos que a área elementar da coroa circular. O 2π é uma constante que passa para fora. Vamos integrar o R entre 0 e R. O integral de R é R ao quadrado sobre 2. Vamos integrar entre 0 e R e, portanto, fazendo os cálculos, nós chegamos à conclusão que a área é igual a πr ao quadrado. Visualizando no GeoGebra, conseguimos ver exatamente este método de integração, em que nós neste caso vamos ter a base que será essa área é equivalente a um retângulo, e
integrando as coroas circulares, à medida que aumentamos o número de coroas circulares e, portanto, o valor de integração vai se aproximando do cálculo da área do círculo por πr ao quadrado. O terceiro método, vamos calcular a área por integração, mas integrando o setor circular elementar. Nós consideramos este setor circular elementar, isto será um triângulo infinitesimal, cuja base é r dθ, ou seja, o comprimento do arco é exatamente igual à corda, ao comprimento da corda, e cuja altura é o raio da circunferência. E, portanto, calculando a área deste triângulo elementar, será a base, que é r dθ, vezes a altura, que é r, sobre 2, dá exatamente r ao quadrado sobre 2 dθ. Se integrarmos este setor circular elementar entre o ângulo 0 e 2π, estamos a tratar de coordenadas polares, nós vamos obter a área do círculo. Aqui pode-se ver o pormenor de que quando o triângulo é infinitesimal, o comprimento da corda coincide com o comprimento do arco respectivo. Portanto, integrando entre 0 e 2π de r ao quadrado sobre 2, o meio e o r ao quadrado passam para fora, que são constantes. Nós vamos ficar com o integral 1 meio r ao quadrado integral entre 0 e 2π de dθ, ou seja, vamos ter a integral de dθ é θ. Integrando entre 0 e 2π, fazendo o diferencial, nós chegamos à conclusão que a área é igual a πr ao quadrado. Visualizando no GeoGebra, nós também conseguimos verificar o integral, não é? Portanto, que é exatamente igual a 50,27 unidades da área, equivalente à área calculada pela forma πr ao quadrado. Portanto, aqui temos a base, é equivalente a um retângulo de uma determinada base e uma determinada altura. Já vamos ver quais são os valores, e não poderia deixar de ser o resultado a que chegamos equivalente às outras duas metodologias. Concluindo, portanto, podemos calcular o círculo, a área do círculo de integração por três métodos diferentes. Calculando a área do primeiro quadrante e multiplicando por 4, obtemos um integral deste tipo, e, portanto, a área irá dar πr ao quadrado. O segundo método é considerar uma coroa circular elementar, integrando entre 0 e r. Neste caso, nós temos aqui a área deste retângulo, cuja base é r e cuja altura é πr. Portanto, multiplicando πr vezes r dá exatamente πr ao quadrado. E o terceiro método é considerar o setor circular elementar, integrando o r dθ em coordenadas polares desta maneira. Portanto, obtemos também uma área cuja base, uma área equivalente a um retângulo, cuja base será 2π e a largura 2π e o comprimento r ao quadrado sobre 2. Portanto, multiplicando r ao quadrado sobre 2 sobre 2π, nós vamos ter exatamente πr ao quadrado.